Ver alguns exemplos aqui de equação reta e equação do segundo grau, certo? Esse aqui é do livro do James Stewart, da 7ª edição. Exercício 5, página 32, né? Essa página aqui é a que está impressa lá no livro, não é a que aparece lá no documento PDF não, né? É a que está escrita lá no livro, página 32. Exercício 5. Item A. Encontre a equação para uma família de funções lineares, reta, né? Com inclinação 2. E esboce o gráfico de vários membros da família, certo? O item B. Encontre outra família de funções lineares que passam pelo ponto x2, y1. Quando x for 2, f de 2 é o y, né? x2, y1, certo? Qual a função pertence a ambas as famílias? Olha, o item A. Família de funções com inclinação 2. Lembrando que inclinação é esse númerozinho aqui, ó. A equação da reta tem essa forma, né? Mx mais b. E a inclinação é o coeficiente angular. É a tangente que a reta faz com o sentido positivo do eixo x, certo? Ou seja, então a inclinação é 2, quer dizer que o m é 2, certo? Esse b é o ponto onde o gráfico, a reta corta o eixo vertical. Como pode ser qualquer número, certo? Você tem, na verdade, essa família é um conjunto de retas paralelas. Já que todas têm a mesma inclinação, todas têm o mesmo ângulo com sentido positivo do eixo x, né? Então essa família define um conjunto de retas paralelas, certo? Onde o B é o ponto onde a reta corta o eixo vertical, que pode ser qualquer número real, certo? Então, a resposta para o item A é essa aqui, ó. Inclinação 2, certo? E B é um número real qualquer, certo? Você constrói um conjunto de retas todas paralelas, com a mesma inclinação. Só varia no B, muda no B, né? Certo? A outra família aqui, essa outra família é um conjunto de retas que satisfaz essa condição aqui, f2 é igual a 1. Isso quer dizer que o conjunto de retas que passa pelo ponto x2 e y1, né? Lembrando, y é f de x, isso aqui é o x, né? Quando boto f de 2, é o y correspondente a esse x. Então, um conjunto de retas que passam por esse ponto. Observe que elas podem ter várias inclinações possíveis. Então, esse m pode ser qualquer coisa, ó. A inclinação pode ser qualquer coisa, certo? Então, a reta tem essa cara aqui, mx mais b, mas tem uma condição, certo? Então, a relação entre o m e o b, que você encontra da seguinte forma. Quando o x for 2, o y é 1. Certo? Aí você substitui aqui o x2, ó, e o y1. Aí você encontra uma relação entre o m e o b. Passa o m para o outro lado, de maneira que o b é 1 menos 2m. Aí você troca aqui o b, ó, por 1 menos 2m. Então, o m é um número real qualquer, certo? Que define a inclinação, certo? A inclinação da reta. Certo? E a relação entre o B e o M se deve ao fato de as retas terem que passar pelo ponto 2 e 1. Certo? Então, porque a resposta é essa aqui, ó. Certo? No outro item, qual função pertence a ambas as famílias? Ou seja, das retas paralelas com inclinação 2 e das retas com qualquer inclinação, mas que passam pelo ponto 2 e 1. Pertence a ambas as famílias. Certo? É a reta que passa pelo ponto 2 e 1 e tem inclinação 2. Certo? Então, é a reta que pertence a ambas, a função que pertence a ambas as famílias. Ou seja, ela tem inclinação 2, satisfaz o item A, certo? Inclinação 2, ó, tá aqui, né? O item A, certo? E passa pelo ponto 2 e 1. Aí você vai descobrir que B é esse, certo? Ou seja, ó, passa pelo ponto 2 e 1. Aí você troca aqui o X por 2 e o Y por 1. Você acha o B, passa o 4 para o outro lado, o menos 4, B é menos 3. Então pronto, a reta é 2x, 2 porque tem inclinação 2, mais o b que é menos 3, a reta é essa. Certo? É que a paralela tem inclinação 2 e passa pelo ponto 2 e 1, certo? Essa outra questão aqui, ó. Então pronto, questão 5 do livro de James Stewart, página 32. Questão 7, mesma página, 32. Lembrando que essa é a página que está impressa no livro, certo? O que todos os membros da família de funções lineares, f de x é c menos x, têm em comum? Esboce o gráfico de membros da família. Né? Olha, essa família, c é um número real qualquer, você faz variar o c. Né? Observe que isso aqui define uma reta. Você pode escrever c menos x como menos x mais c, né? Onde c é um número real. Certo? Observe que a inclinação, ou coeficiente angular, é o número que multiplica o x, é o menos 1. Né? Certo? Ou seja, essa reta de inclinação assim, ó, é decrescente. Ou seja, a tangente desse ângulo aqui, ó, tangente do ângulo que a reta faz com o sentido positivo do eixo x, é menos 1. Certo? Como C pode ser qualquer número, lembrando que o número que fica só é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, né? Como você faz variar o C, você está simplesmente criando retas paralelas, ó, todas com inclinação menos 1.
todas com a mesma inclinação. Então essa família é um conjunto de retas, certo? Todas com a mesma inclinação. Como é que você vai variar a reta? Muda de uma para outra. Mas só varia do C, ó. Certo? Se é positivo, a reta vai subindo, né? Porque o C vai para cá, né? Se é negativo, a reta vai descendo. Certo? Então C é o ponto onde a reta corta o eixo vertical. Então, isso aqui define um conjunto de retas paralelas. Certo? Problema aqui, também do James Stewart. Exercício 8, problema 8, página 32. Certo? Vou fazer só o item B. O A você deixo como exercício aí para vocês, certo? Encontre a expressão da função quadrática, ou seja, quadrática, função do segundo grau, né? Parábola, certo? Cujo gráfico é mostrado abaixo. Ó, a parábola passa pelo ponto menos 2 e 2, pelo ponto x0 e y1 e pelo ponto 1, x1 e y2 menos 2,5. Deu 3 pontos, você está definida a parábola, certo? Só existe uma parábola que passa por 3 pontos, certo? E definir a parábola é dar o valor de A, B e C. Então esses três números aqui, A, B e C, ficam definidos quando se dá os 3 pontos, né? Para começar, vamos substituir o ponto 0 e 1. O ponto que eu falo é o par, né? Par 0 e 1. Certo? Substituindo o par 0, x0 e y1, né? Bota 0 aqui, ó, 0A, certo? Mais 0B, mais C igual a y1. Aqui já define logo o C, né? 0A, 0B, C igual a 1. Pronto. Lembrando que o C é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Então, 1. Então, basta que você coloque logo o C1. Ou seja, a equação da sua parábola fica assim, ó. AX2 mais BX mais o C, que eu acabei de descobrir que é 1. Então, agora basta que você descubra quem é o A e quem é o B. Substitui os outros 2 pontos. O X, ó, menos 2 e 2. Ó, troca o X por menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4A. Mais menos 2 vezes B. Mais 1. E troca o Y por 2. Certo? Pronto, fica com essa equação aqui, ó. Substitui o próximo ponto. É esse aqui, ó. 1 e menos 2,5. Troca o x por 1. 1 ao quadrado, 1a. Ó, certo? Mais 1b mais 1. Aí troca o y por quanto? Menos 2,5. Certo? Então, duas equações e duas incógnitas. Aqui eu ajeito essa equação aqui. Eu passo 1 para o outro lado. Fica 2 menos 1. Ela fica assim, né? Ajeito essa. Passa esse 1 para o outro lado. Fica menos 2,5 menos 1. Menos 3,5. Eu tenho que descobrir o A e o B. Como é que eu resolvo essa equação aqui? Isso aqui é simples. Você pode, né, multiplicar, eliminar uma letra primeiro. A gente pode eliminar primeiro, por exemplo, posso eliminar o B facilmente. Ó. Como? Você multiplica a equação inteira por um número e soma com outra equação. Multiplica a equação inteira. Que número eu escolho? Um número tal que elimine uma letra. Eu posso escolher o 2, ó, que vai eliminar o B. Ó. Então, multiplicando a equação de baixo por 2, ó, fica 2A mais 2B igual a 2 vezes menos 3,5, menos 7. Agora eu somo com a equação de cima, com isso eu elimino o B. Ó. Quando você somar com a equação de cima, certo? 4A mais 2A, 6A. Observe que o mais B e o mais 2B e o menos 2B se cancelam, 0B. Menos 7 mais 1, menos 6, certo? Então A é menos 1. Certo? E o B? Depois que achou o A, substitui em qualquer uma das duas aqui, ó. Posso substituir na de cima, ó. Certo? Troco o A aqui por menos 1, ó. Menos 1, certo? Fica menos 2B igual a 1 mais 4, 5. B é 5 sobre menos 2, menos 2,5. Pronto, achei o A, achei o B. Certo? Então, como é que fica a equação da parábola? Troco o A por menos 1, tá aqui, ó. Menos 1x2. Troco o B por menos 2,5, tá aqui, ó. E o C é 1, pronto. É aí que eu estou procurando, né? Equação da parábola. Então, encontrei o A, encontrei o B e encontrei o C. Certo? Essa outra aqui, ó. A temperatura média da Terra vem aumentando continuamente. Certo? Alguns cientistas modelaram a temperatura pela função linear. Lembrando que função linear, função afim ou função da reta. Tudo a mesma coisa, né? Então, função linear, função da equação da reta, ou afim. T é 0,02T mais 8,5, onde esse Tzinho é o número de anos desde 1900. Por exemplo, quando Tzinho for 1, é 1901. Quando Tzinho for 10, é 1910. T pequeno, Tzinho é o número de anos desde 1900. E o Tzão, T grande, temperatura em graus Celsius da Terra. Então, é um modelozinho simples onde eles encontram a temperatura média da Terra em função do número de anos. Certo? O que
Item A. O que a inclinação e a interseção com o eixo T representam? Observe que é uma equação de uma reta, você vai colocar no eixo X, em vez o Tzinho, que é o número de anos, a partir de 1900, e no eixo vertical, no lugar do Y, o Tzão, que é o número, que é a temperatura média da Terra. Isso define uma reta, ó, certo? Ó, coeficiente angular, 0,02, certo? Mais 8,5. 8,5, o número que fica sozinho é o ponto onde a reta corta o eixo vertical. O que é que significa aqui, certo? A temperatura média da Terra no ano zero. Mas o que é o ano zero? Já que o T pequeno, ó, é o número de anos desde 1900. Então o ano zero é 1900. Corresponde a 1900. Certo? Então a temperatura média da Terra em 1900 era 8,5. Certo? Bom, o que é que significa a inclinação? A inclinação é o 0,02, que é a tangente desse ângulo aqui, é o coeficiente angular. Tangente do ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo X, que é a inclinação. Certo? Observe a tangente desse ângulo, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Observe que o cateto oposto é uma variação de temperatura ao longo dos anos. Certo? Enquanto o cateto adjacente é a variação do tempo em anos, né? Certo? Então, o significado físico, o que significa esse coeficiente angular? O aumento da temperatura, já que é uma temperatura dividida por passagem dos anos, por ano, é aumento da temperatura por ano. Certo? Então, o que está escrito aqui, o 002 significa que a temperatura da Terra está aumentando 0,02 graus Celsius a cada ano. A cada ano. É isso que significa esse coeficiente angular, o número que multiplica. No caso aqui, não é o X, né? É o T, né? Já que a variável independente agora é T. Certo? Então, isso aqui é o aumento da temperatura da Terra por ano. Aumenta 0,02 graus Celsius a cada ano. Certo? No item B, né, e a interseção com o eixo T, 8,5, é a temperatura média da Terra no ano zero, que corresponde a 1900, né? Certo? E a temperatura global em 2100, estimar por essa retazinha, por essa equação aqui, certo? No ano 2100. Então seria só botar aqui o tempo 2100, né? Já que o tempo está no eixo horizontal. Não é isso, né? Você tem que ter cuidado, porque o eixo horizontal é o tempo que passou desde 1900. 2100 para 1900 se passaram 200 anos. 2100 para 1900. Então você vai colocar no eixo horizontal 200, que corresponde a 200 mais 1900, 2100. O ano 2100. Certo? Então coloca no eixo horizontal 200. Certo? Então, substitui o T200 aqui, ó. Eu vou achar a temperatura da Terra no ano 2100. 200 vezes 0,02 mais 8,5. A temperatura média 12,5 graus Celsius, né? Certo? Então, lembrando que tem que ter cuidado, você não substitui 2100 aqui. Você tem que substituir o que passou desde 1900. Então, se passaram 200 anos, certo? Então, você bota 200 aqui, ó. Certo? Aí você pode até estranhar, mas professor, essa temperatura aqui não está muito baixa não, uma temperatura média de 12,5, só que a nossa temperatura aqui chega a 40, 35 graus, né? Quando ele faz a temperatura média, ele pega ao longo do ano todo, em todas as latitudes, né? Certo? Inclusive nas regiões polares. Então esses cantos que estão frios, no hemisfério norte e hemisfério sul, acabam baixando a temperatura média da Terra, né? Tem a impressão que a temperatura parece muito baixa, mas é porque ele faz uma média com regiões que realmente são muito frias, com montanha, com o polo norte, com o polo sul. Então todas as regiões entram na contagem dessa média. Inclusive o período em que está frio lá no hemisfério norte e no hemisfério sul. É por isso que a média parece tão baixa, né? Esse aqui é o 11 da página 32 do James Stewart, 7ª edição. Olha. Se a dose de uma medicação recomendada para adulto é Dzão, em miligramas, né? Essa aqui é a dose recomendada por adulto de um remédio. Então, para determinar a dosagem apropriada C para uma criança com A anos de idade, usamos a seguinte expressão. C é a dose para a criança, lembrando, né? D é a dose recomendada para o adulto e o A é o ano, a idade da criança. Certo? Então, essa expressão aqui a gente usa para encontrar a dose que a criança vai receber, que é o C, em miligramas. Certo? Se a dosagem para um adulto o Dzão é 200 miligramas, esse Dzão aqui é 200, ó, certo? Encontre a inclinação do gráfico de C. Então tem esse C aqui, esse mesmo aí, que eu tenho o Czinho estilizado aqui, certo? É o C. Certo? A inclinação do gráfico do C e o que ela representa. Certo? No item A. Aqui, né?
Lembrando que o C é a dosagem para a criança, que é esse número aqui todo, 0,041 vezes o D, que é a dosagem para o adulto, que ele já disse que é o valor, que é 200 miligramas, né? O A é a idade da criança, certo? É o A, certo? Então, se eu substituir o D aqui, 200 miligramas, que é a dosagem do adulto, eu vou encontrar a fórmulazinha para a dosagem da criança em miligramas em função da idade da criança. Idade, dosagem, certo? Aí você coloca aqui o 200, multiplica por esse número, certo? Aí dá 8,34 vezes A, mais 8,34 vezes 1. Então a equação, observe, isso aqui é a equação de uma reta, onde você vai colocar no eixo horizontal, ou eixo X, né, ou eixo das variáveis independentes, o A, número de anos da criança, a idade. E no eixo vertical, o da variável dependente, o C, que é a dosagem do remédio da criança, em miligramas, certo? O que essa inclinação representa? Que está perguntando aqui, né? Observe que a inclinação, o coeficiente angular, é o número que multiplica a variável independente, que seria o x, mas aqui não é x, é A, né? Certo? É 8,34, que é a tangente desse ângulozinho aqui, ó. Certo? Tangente desse ângulo aqui. Esse é o coeficiente angular ou inclinação da reta. Certo? O que é que ele representa? Como é a tangente do ângulo, ó, observe que me dá, esse aqui é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, variação da dosagem, ó, essa dosagem menos essa, variação da dosagem, dividido por anos. Então o deltazinho significa variação, certo? Varia delta C sobre delta T. Delta C, dosagem por delta T. Certo? Aqui não é delta T, na verdade é delta A, né? Variação do número de anos da criança, dos anos, né? Variação do tempo, certo? Do tempo. Ou seja, miligramas por ano, certo? Ou seja, isso aqui representa, para cada ano a mais da criança, você tem que dar 8,34 miligramas. Ou seja, 8,34 miligramas por ano de idade, certo? Da criança. Certo? Ou seja, uma taxa de crescimento da dosagem. Então, cada ano a mais da criança é 8,34 miligramas a mais. Certo? Tem miligramas por ano. Eu botei um tempo aqui, né? 10 anos, por exemplo, né? Mas não é tempo, é um AS, né? É o AS, né? O AS significa o tempo, né? Certo? Pronto, esse é o significado desse coeficiente angular, o que ele representa. Certo? O aumento do número de miligramas do remédio por cada ano de idade da criança. Certo? Cada ano que passa, aumenta 8,34 miligramas. Certo? No item B, qual a dosagem para um recém-nascido? Ora, um recém-nascido, recém-nascido você bota o ano zero, né? Zero aqui, né? Certo? Então, a dosagem para um recém-nascido, você coloca um zero aqui, vai dar o quê? 8,34. Certo? Essa é qual a dosagem para um recém-nascido? Aí você troca o que? O ano por zero. É onde o gráfico corta o eixo vertical, 8,34. O outro A zero. Então, a dosagem para o recém-nascido é 8,34 miligramas. Certo? Essa outra aqui, ó. Essa outra aqui. Ó. Biólogos notaram que a taxa de cricridos, que diabo é o barulho que o grilo faz, né? A taxa de cricridos de uma espécie de grilo está relacionada com a temperatura de maneira quase linear, quase uma reta. Um grilo crila 112 vezes por minuto, a 20 graus Celsius. E cricrila 180 vezes por minuto a 29 graus Celsius, certo? Escreva a equação linear da temperatura T, Tzão é a temperatura, em função do número de cricridos, né, por minuto, certo? Ou seja, na horizontal eu vou colocar o número de cricridos por minuto do grilo e na vertical a temperatura, certo? Eu estou observando aqui, ó, se o número de cricridos aumenta, a temperatura do ambiente aumenta, né? Quanto mais quente, mais barulho ele faz, né? Certo? Maior a rapidez, porque ele faz aquela barulhozinho incômodo, né? Então, o que ele diz aqui, ó? Eu vou colocar N no lugar do X, variável independente, e T no lugar da variável dependente, no lugar do Y, né? Número de cricridos por minuto e temperatura. Quando o número de cricridos é 112, a temperatura é 20. É o que está dito aqui. Quando for 180, a temperatura é 29. Essa informação é suficiente para achar a equação da reta. Certo? A reta do tipo linear y a x mais b. No lugar do x você coloca o n. Certo? No lugar do y coloca o t, a temperatura. Certo? Então você vai descobrir quem é o a e quem é o b. Quem são esses dois números aqui? Coeficiente angular e coeficiente linear. Não tem mistério, ó. Descobrir o A e o N para encontrar a reta, basta que você substitua os dois pontos. Ó. Quando o N for 102, coloca aqui 112,
112, ó, 112A mais B, troca o T por 20, ó, T20. Quando o N for 180, 180A mais B, você troca o T por 29. Então substitui esses dois pontos aqui, substitui o N por esse valor aqui e o T por esse valor aqui. Fica com duas equações e duas incógnitas, certo? Ou seja, você tem que resolver esse sistemazinho aqui, tem que achar o A e o B. Achou o A e o B, achou a equação da reta. Certo? Pronto. Como é que você faz isso? Você pode eliminar primeiro uma letra, o B. Como? Multiplica, você pode multiplicar aqui, ó, a equação de cima por menos 1 e somar com a de baixo. Aí com isso já cancela o B, né? Por que a escolha do menos 1? Porque aí fica menos B, quando eu somar com mais B, cancela o B. Então multiplica a equação de cima por menos 1, ó, menos 112A, menos 1 vezes B, menos 1 vezes 20, menos 20. E somo com o de baixo sem mexer na de baixo, sem alterar, né? Aí somo, né? Menos 112A mais 180 é 68A. O B cancela, né? Esse meu objetivo era esse, né? Cancelar o B. E o lado direito fica menos 20 mais 29, dá 9. Ou seja, o A é 9 sobre 68. Pronto, achei o A. Falta só o B. O que é que você faz? Você substitui uma das equações, pode ser nessa aqui, ó. Qualquer uma das duas. Já achei o A? Você troca A por 9 sobre 68. Faz uma continha simples, descobre que o B é 88 sobre 17. De maneira que a equação da reta fica assim, né? T é igual a A, que eu achei aqui, ó, certo? A N mais B, ó, certo? T é igual a, aqui é o A, N mais o B que é 88 sobre 17. Pronto, achei a equação da minha reta, certo? Achei a equação da reta, certo? Aí ele quer com essa equação aqui que você estime a temperatura quando o grilo está crilando 150 vezes por minuto. Ou seja, a temperatura quando o N for 150. Você bota o N 150 aqui, não tem mais mistério. Certo? Bota 150, faz uma continha simples, acha a temperatura média do ambiente é 25 graus Celsius. Certo? O que é que significa esse númerozinho aqui que multiplica o N? Coeficiente angular, tangente desse ângulo aqui. Certo? Tangente desse ângulo. Ele me dá variação de temperatura, cateto oposto sobre cateto adjacente. Variação de temperatura sobre variação do número de cri-cridos por minuto. Certo? Ele me dá o quanto a temperatura aumenta, certo? Com o aumento do número de cri-cridos por minuto. A rapidez com que a temperatura aumenta, cada vez que aumenta um cri-crido por minuto. Certo? Esse outro exemplo ainda, esse aqui é do James Stewart, mas aqui é um exemplo que aparece na página 23. Ele está até feito lá, certo? Na página 23. Lembrando que isso aqui é o que está impresso lá no livro, né? Não é o que aparece lá embaixo no PDF, né? Na numeração do software do PDF, certo? Olha, à medida que o ar seco move-se para cima, o ar sobe, ele se expande e esfria. É por isso que quando você sobe a montanha vai ficando frio, né? Certo? Se a temperatura do solo for de 20 graus Celsius, e a temperatura a 1 km de altura for de 10 graus Celsius, estou aqui no chão, é 20 graus Celsius. Subo 1 km, cai para 10 graus. Expresse a temperatura em função da altitude. Colocar a altitude na horizontal, em quilômetros, altitude H, em quilômetros, e a temperatura na vertical. Expresse a temperatura em função da altitude. Certo? Supondo que o modelo linear seja apropriado. Ou seja, a queda da temperatura com a altura siga mais ou menos uma reta. Certo? Ou seja, reta tem algo do tipo y, ax mais b, mas no lugar do x tu tem a altura, em quilômetros, na horizontal, e no lugar do y tu tem a temperatura atmosfera, naquela altura. Certo? Naquela altura. Onde você tem que encontrar o a e o b. Certo? Onde o a e o b, coeficiente angular, coeficiente linear. Certo? Observe que, como eu falei antes, para achar a fórmula de uma reta, basta que você dê dois pontos, dois pares. Né? Cadê os dois pares estão dados aqui no problema? Ó. É o par XY, não é XY, né? Altura, temperatura. Né? Quando eu estiver no chão, quando a altura for 0, diz aqui, ó, a temperatura do solo é 20 graus Celsius. Quando a altura for 1 km, a temperatura do solo é 10 graus Celsius. Pronto, tem informação suficiente para achar o A e o B, que é a equação da reta. Certo? Substitui aqui, né? Você substitui esse par aqui, ó, 0, 0 e 20, certo? Quando a altura, ó, aqui, né? Quando a altura for, nessa equação aqui, né? Quando a altura for 0, 0A mais B, bota a temperatura 20. Já acho B logo, né? 20.
Não precisaria substituir, né? A temperatura, ó, na altura 0 é 20. Então isso aqui já é de cara, já é o B. É o coeficiente linear. O ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, que corresponde a esse 20 aqui, ó. Certo? Valor de y, onde o x é 0, né? No caso aqui é x é h e x é h, né? Pronto, achei o B. Falta achar agora só o A. Substitui o outro par, 1 em 10. Bota aqui. Quando a altura for 1 km, 1A, mais o B que eu acabei de achar, né? Que é 20. Bota a temperatura 10. Pronto. Aqui você acha o A. A é menos 10. Certo? Estou substituindo outro par, né? Pronto. Achou o A e o B. Ó, achei o A e o B. Achei a equação da reta. O A é menos 10 e o B é 20. Então, essa aqui é a equação. Temperatura com altura. Certo? Observe o coeficiente angular. Certo? O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é esse númerozinho aqui, né? É o menos 10, que multiplica a variável independente, que está no lugar do x, que é a altura, menos 10. O que é que significa esse menos 10 aqui, esse coeficiente angular? Tangente desse ângulo aqui, que a reta faz com sentido positivo do eixo x. Tangente desse ângulo, certo? Observe que ele dá uma variação de temperatura com altura. Certo? Tangente do ângulo, cateto oposto por cateto adjacente. Quanto a temperatura, ele me diz o quanto a temperatura cai com a altura. Então, quando você bota menos 10, você está dizendo o seguinte, né? Que a temperatura cai 10 graus Celsius por cada quilômetro que você sobe. É isso que significa o coeficiente angular, esse menos 10 aqui. Certo? Que a temperatura cai 10 graus a cada quilômetro que você sobe. Pronto, tá aqui. Esse menos 10 aqui significa isso. Ó. Variação de temperatura com variação da altura. Graus Celsius por quilômetro. A temperatura cai 10 graus Celsius a cada quilômetro que eu estou subindo. Certo? Aí ele pode perguntar, pronto, o significado do coeficiente angular é esse. Rapidez com que a temperatura cai quando você sobe, com altura, cada quilômetro. Isso quer dizer, se você subir 2 quilômetros, cai quanto? Cai 20 graus, né? Já que cai 10 em cada quilômetro, né? Em que altura a temperatura cai a zero? Em que altura a temperatura cai a zero? Eu quero uma altura. A equação da reta é essa aqui. Aí eu boto T0, ó. Eu quero saber em que altura a temperatura é zero. Boto T0 aqui, ó, temperatura zero contra a altura, né? Faço uma continha simples, eu conto o H a 2 km. Certo? Então, 2 km a temperatura cai para zero, né? Faz sentido, né? Se a temperatura é 20 na superfície, e cada quilômetro que você sobe cai 10, quando subir 2 km vai cair 20. Então, vai sair do 20 para zero, né? Certo? Caiu 10 no primeiro quilômetro, ficou 10, caiu 10 no segundo quilômetro, ficou zero, né? Certo? As outras duas aqui, função do segundo grau, né? Aqui são exemplos, não estão no livro do James Stewart. O gráfico da função y, f de x, menos 1 sobre 200, x2, mais 1/5 de x, descreve a trajetória de um projétil, lançado a partir da origem. Ó, a partir da origem, x e y são dados em quilômetros. Né? X é a distância ao longo da horizontal, y é a altura, né? Certo? São dados em quilômetros. Certo? Encontro o alcance. O alcance é a distância máxima que ele percorre na horizontal. Ou seja, o alcance é essa distância aqui, ó, até ele chegar no chão de novo. Saiu daqui, se atirou, saiu daqui, subiu, tá, descreveu a parábola e desceu de novo. Alcance essa distância aqui, ó. Certo? Altura máxima atingida. Essa é a altura máxima atingida. Observe que isso aqui descreve uma parábola para baixo, ó. O A, número que multiplica o x2 é negativo. Então a parábola é para baixo. Certo? As raízes, os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Observe que se você encontrar esse ponto aqui, você encontrou o alcance. Ó. Valor de x, em que a parábola encosta no chão. Ó. Certo? Então, encontra essa raiz aqui, encontra o alcance. A raiz é o alcance. Certo? Ou seja, valores de x que zero y, as raízes, esses dois pontos. De cara eu já sei que é zero, né? Bota o y0 aqui, ó. Aí resolve essa equação aqui, ó. Bota o y0, equação do segundo grau. Preciso tirar o delta? No caso aqui não, né? Você só tem dois termos, basta que você coloque aqui o x em evidência, ó. Certo? X em evidência. X vezes x dá isso aqui, né? X vezes 1/5 dá isso aqui. Certo? Que valores de x zero essa equação? O próprio x0, que é uma das raízes, e o que zera essa equação do primeiro grau aqui, ó. Menos 1 sobre 200x mais 1/5 igual a zero. Certo? Passa 1/5 para o outro lado, certo? Multiplico tudo por menos 1, passo 200 para o outro lado multiplicando, ó. X é igual a 200 sobre 5, 40 km. Então, botar x40 aqui, vai zerar essa equação, né? Então, essa raiz aqui é 40, então o alcance é 40. Então, o seu projeto andou 40 km na horizontal. Então, esse Azinho aqui é 40, certo? Aí ele quer também, né? A altura máxima. Observe, ó.
tem um ponto de máximo, né? Certo? Tem um ponto de máximo. Isso quer dizer, ó, a altura vai crescendo até o x do vértice aqui, né? O x do vértice vai crescendo, atinge o máximo e depois vai decrescendo. Então isso aqui é um ponto de máximo, né? Certo? Ou seja, ele quer saber justamente essa altura máxima aqui. Certo? Você pode fazer assim, né? Você pode encontrar essa coordenada x que dá a altura máxima, lembrando que a altura máxima é um y, né? Como é que você acha essa coordenada x? Se você souber as duas raízes, você pode somar as duas e dividir por 2, que você vai encontrar o ponto que fica bem no meio. Ó. Uma das raízes é 0, a outra é 40, que é o alcance, né? Soma e divide por 2, ou seja, o x do vértice é 20. Aí você pega esse 20 aqui, certo? Esse 20 e substitui para achar o y do vértice, que é a altura que ele quer, a altura máxima. Substitui o 20 na equação. Ó. Bota 20 aqui, 20 aqui. Aí você vai achar o alagazão, que você vai ver, fazendo a continha simples, que vai botando 20, ó, dá 2 km. Certo? Outra maneira de encontrar o x do vértice é usar a formulazinha menos b sobre 2a, né? Quem é o b dessa equação do segundo grau aqui? É 1/5, ó, número que multiplica o x, menos 1/5, né? Sobre 2 vezes o a. Quem é o a? Número que multiplica o x2, menos 1 sobre 200. Faz uma continha simples, dá 20. Então achei o x do vértice. Duas maneiras de achar o x do vértice, né? Se souber as raízes, pode somar e dividir por 2. Ou então usar a formulazinha. Achando o x do vértice, substitui na função, pronto. Aí você vai achar o y que tem esse x, que é a altura máxima, que dá 2 km, certo? Essa outra aqui também é bem simples, certo? Uma sala tem dimensões, ó, outro exemplo, né? 6 por 4. 6 por 4, certo? Deixa eu distanciar aqui o... Pronto. Uma sala tem dimensões 6 por 4. 6 metros por 4 metros. Encontre o valor de x, ele vai fazer dois cortes triangulares. Ó. Ele quer o valor de x aqui, que maximiza essa área riscada, achurada. Essa área riscada aqui, para que ela dê um valor máximo. Certo? Isso aqui é um comprimento x, esse comprimento é 4 vezes maior. Certo? E ele vai tirar dois triângulos e quer que... Qual o tamanho do x para que a área seja máxima? Certo? Vamos lá. Vamos encontrar a área riscada. Vou chamar de azão. Área riscada, né? Você pega o retângulo, 6 vezes 4, 24, e tira os dois triângulos. Tira dois triângulos, ó. Como é que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Aqui a base é 4x, ó. Vamos tirar esse primeiro, ó. 4x, ó. Vezes a altura, que é x, dividido por 2. Pronto, tirei o primeiro triângulo. Agora vamos tirar o segundo triângulo. Essa base aqui é quanto? Ora, se esse comprimento é 6, e aqui é 4x, esse comprimento aqui só pode ser quanto? Certo? 6 menos 4x, né? 6 menos 4x. Certo? Olha, 6 aqui, ó, aí você tira 4x. Então o que sobra aqui é 6 menos 4x, né? Então esse comprimentozinho aqui é 6 menos 4x, né? Então que é a área desse triângulo aqui? Essa base aqui é 6 menos 4x, vezes a altura que é 2, ó, dividido por 2. Pronto. Você pega a área do retângulo, 6 vezes 4, e tira dois triângulos. Certo? Ajeitando aqui, ó, isso aqui multiplicando dá 2x2. Aqui corta o 2 com 2, ó, fica menos 6, menos com menos, mais 4x. Observe que isso aqui dá a equação. Se você ajeitar aqui, ó, botar menos 2x2 para frente, ó, 4x mais 24 menos 6. Dá a equação de uma parábola, né? Olha o sinal dual, negativo, ó, parábola para baixo. Onde na vertical, em vez do y, tem uma área, essa área riscada. O azinho aqui, o azão aqui é a área riscada, né? Que eu quero que seja máxima, certo? Parábola é para baixo. Então, observe que você vai variando o valor de x, ó. O x é essa distânciazinha aqui. Você vai variando, aí vai ter um valor de máximo. Depois você começa a cair de novo, ó. Vai ter uma área máxima. Ele quer justamente, certo? Na verdade, ele quer o valor de x que dá essa área máxima. Ele quer o x do vértice, ó. Certo? Que valor de x dá a área máxima? Esse x aqui, ó. Certo? Você pode fazer como? Usa a formulazinha, né? Qual do x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem é o b aqui? 4. Então, menos 4 sobre 2 vezes o a. Quem é o a? Menos 2. Dá 1. Esse é o valor de x que maximiza a área. Certo? Qualquer valor diferente desse dá uma altura menor do que a máxima. Certo? Então, a área máxima é quando você substitui o x igual a 1. Então, a resposta é essa aqui, ó. Esse é o valor de x que maximiza a área. Se ele perguntar qual é essa área máxima, você vai simplesmente na fórmula substituir o x por 1, ó. Se o substituir o x por 1, você vai encontrar o A 20 metros quadrados. Tem essa área riscada máxima aqui é 20 metros quadrados. Então, é simples, porque isso aqui vai... Quando ele pede um valor, uma área máxima,
você sabe que vai dar uma equação de segundo grau com parábola para baixo. Certo? Onde o x vai ter um valor de x, que é o x do vértice, que vai dar um ponto de máximo. Certo? Então, é só usar a fórmula do x do vértice, e se ele pedir esse valor máximo, depois que você achar o x, você substitui na equação da área. Pronto. Certo? É só isso.